2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e o versículo 4. Versículo 3 diz assim: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Que Deus nos abençoe, amados, com a santa palavra do nosso Deus, que nós acabamos de ler mais uma vez nesse instante. Amados irmãos, semana passada nós iniciamos um tema para estarmos meditando, se Deus assim permitir, até o final do ano, sobre discipulado, um projeto de vida de Deus em nossas vidas. E nós vimos semana passada que, em primeiro lugar, nós, para nos tornarmos um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, um discípulo primeiramente, ele tem que ser uma nova criatura, tem que nascer do alto, tem que ter a sua vontade mudada, seus desejos, e tantas outras coisas nas nossas vidas. Então hoje nós vamos ver outro tema voltado para esse tema geral, como discípulo, como um projeto de vida de Deus em nossas vidas. Discípulo, um bom soldado de Cristo. Esta é a mensagem que eu quero desenvolver e compartilhar com os irmãos nesta noite. Irmãos, todo cristão deve ou deveria saber que a vida cristã é muito mais do que frequentar uma igreja aos domingos. Por isso, temos entendido que ser discípulo também é muito mais do que ser apenas um membro de igreja. Ser discípulo é entrar para o campo da batalha e se envolver com o projeto de Deus em nossas vidas. Salvar, resgatar almas, como um bom soldado de Cristo. Discipulado implica envolvimento. Por quê, pastor? Você pode estar perguntando. Porque Deus se envolveu conosco. Quando nós lemos as Escrituras, depois que o homem caiu, que o homem pecou, Deus não ficou lamentando a queda do homem. Ele agiu, e isso implicou em um envolvimento direto para com os seres humanos. Para deixar aqui bem claro, amados, Paulo, aqui nesse texto, lança a mão do exemplo do soldado. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Por que Paulo diz isso aqui, amados? Porque um soldado sempre será um soldado. Mesmo que não esteja fardado, mas ele continua um soldado. Não existe meio soldado. O indivíduo, quando se alista aqui como um soldado, ele não se alista pela metade, ele se envolve por completo. Ele se alista por inteiro. E a partir do momento do alistamento, ele está totalmente comprometido com a corporação a qual ele se alistou. Assim somos nós também, discípulos de Cristo. A partir do momento que Cristo nos chamou, nos arregimentou no seu exército, nós estamos totalmente comprometidos com a corporação a qual Ele nos alistou.
Não existe discípulo pela metade. Ou ele é discípulo ou não é discípulo. Ou ele é soldado ou não é soldado. O alistamento é por inteiro. Está totalmente comprometido com aquela corporação. Paulo aqui fala que o soldado verdadeiramente o cristão, ele tem um desejo. E o desejo dele é agradar ao seu comandante. E para agradarmos ao nosso comandante como discípulos, como um bom soldado de Cristo, precisamos ter alguns requisitos diários em nossas vidas. Por isso que Paulo aqui, ele escrevendo ao jovem Timóteo, um jovem tímido, mas que precisava também ser o quê? Orientado pelo velho apóstolo Paulo, que ele deveria agradar ao comandante que o arregimentou, que o alistou neste exército do Senhor. E eu quero destacar aqui, amados, 3 requisitos, e vamos ver, eu e você, se nós já nascemos de novo, se somos novas criaturas, como nós vimos a semana passada, e se nós estamos sendo um bom soldado de Cristo, se estamos mesmo comprometidos com o chamado, com o alistamento, com a corporação, que é o povo de Deus, que devemos conviver diariamente e todos os dias e estar sempre agradando ao nosso comandante. Então, o primeiro requisito para nós estarmos agradando ao nosso comandante, todo bom soldado de Cristo, ele tem que estar disposto a sofrer pelo nome de Cristo. Paulo diz aí no versículo 3 de 2 Timóteo, capítulo 2, foi os 2 versículos que nós lemos, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e o 4, ele diz: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Então, amados, se quisermos estar agradando a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, e se somos discípulos comprometidos, se somos bons soldados de Cristo, nós temos que estar dispostos a sofrer pelo nome de Cristo. Paulo aqui, ele próprio como discípulo e soldado, ele foi chamado por Cristo para sofrer pelo Evangelho. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 16, quando Deus envia Ananias de Damasco para orar por ele, para recuperar a visão dele e dizer essas seguintes palavras para Paulo: ora, Paulo, o Senhor me apareceu, mandou que eu viesse aqui orar por você, você recuperar a vista. Mas ele disse: vá lá, diga a ele que ele vai ser um instrumento nas minhas mãos e ele vai saber como é prazeroso sofrer pelo meu nome. Então, meus amados irmãos, por isso, aqui, Paulo convocou o seu discípulo a sofrer as aflições do ministério junto com ele. Ele convocou aqui o seu discípulo Timóteo para que ele sofresse as aflições do ministério junto com o apóstolo Paulo. Amados irmãos, ser convidado para participar dos sofrimentos em prol do Evangelho é bem diferente de ser convidado para uma festa ou para qualquer um evento social. Por que eu estou dizendo isto, amados irmãos? Boa parte dos cristãos hoje não querem sofrer por causa do Evangelho. Há muita euforia em nosso meio,
E podemos ver bem pouco compromisso, como um bom soldado de Jesus Cristo. Às vezes nós queremos mais só o conforto e não queremos estar no confronto, lutando as batalhas que o Senhor venceu por nós. Servir como soldado de Cristo não é tarefa fácil. Precisa de envolvimento de uns com os outros. Precisamos uns dos outros. Servir a Cristo não é nada fácil, como um bom soldado de Jesus Cristo. Pelo contrário, surgirão dureza, riscos, sofrimentos que devem ser aceitos sem contestação. Porque se formos fiéis ao nosso comandante, certamente, amados irmãos, experimentaremos oposição e escárnio de muitos. Mas o discípulo soldado deverá sofrer em conjunto com seus companheiros de luta, uns ajudando aos outros, não é uns querendo derrubar uns aos outros. Precisamos nos envolver uns com os outros. Certo comentarista bíblico chamado William Barclay, ele observou que todo soldado está condicionado ao sacrifício. E ele diz o seguinte: o soldado cristão deve sempre estar pronto para sacrificar seus desejos Vou repetir. O comentarista bíblico, William Barclay, ele observou que todo soldado está condicionado ao sacrifício por causa do Evangelho. Ele diz: o soldado cristão deve sempre estar pronto para sacrificar seus desejos, seus anseios, seu tempo, seu dinheiro em prol da obra de Deus e por seus companheiros de ministério. Irmãos, façamos uma análise nas nossas vidas. Nós estamos mesmo, amados, cumprindo o nosso soldo como um bom soldado de Jesus Cristo? Temos sacrificado, amados, nossos desejos em prol do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Temos sacrificado os nossos anseios em prol do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Temos sacrificado o nosso tempo, que não é nosso, é que Deus que nos dá para administrarmos para Ele? Temos sacrificado as nossas finanças, o nosso dinheiro para Ele? Um bom soldado de Cristo, ele está disposto a se sacrificar, a sofrer por causa do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, temos que entender uma coisa. Aqueles que estão em Cristo, como nós vimos a semana passada, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, os nossos desejos velhos, os nossos anseios velhos, aquele tempo que nós gastávamos com a vida velha, temos que jogar fora, mas faz tudo novo. O que nós gastávamos antes com o nosso dinheiro, que Deus nos abençoa para nos dar o nosso sustento,
Nós temos que sacrificar agora em prol da obra de Deus, investirmos no reino de Deus. Eu vejo cristãos, amados, nos nossos dias, e falo até como Paulo ele falou lá aos Colossenses, até chorando, com lágrimas nos meus olhos. Tem cristãos que não faz questão de sair para uma pizzaria e para um shopping center ou qualquer outra diversão. Não estou sendo contra isso, não. Em questão de horas, gasta 100, 150, 200 reais. Mas para ofertar ao Senhor, para dar o dízimo na casa do Senhor, tem a maior dificuldade, amados. Que amor é esse, o Evangelho? Não, irmãos, não podemos, amados, dizer que somos bons soldados de Cristo, se eu não estiver disposto a sacrificar os meus desejos, os meus anseios, o meu tempo, as minhas finanças, e ter a primazia para Cristo de tudo isso na minha vida. Me diga uma coisa, amados irmãos, um soldado lá no quartel, ele tem que cumprir os requisitos ou não? O sentido aqui é este, amados. Quem dita as normas é o comandante, não é o soldado, não. Precisamos, amados, termos esse entendimento, para que a obra do Cristo não sofra em meio às batalhas do Evangelho. Precisamos estar ajudando uns aos outros, cooperando em todas essas áreas da nossa vida, nossos desejos, nossos anseios, nosso tempo, nossas finanças e tantas outras coisas que Deus assim requerer da minha parte e da sua parte. Precisamos, amados, da ajuda de todos, dos líderes, dos discipuladores, dos pastores e de todos os irmãos da igreja. Todos têm que ter esse senso, esse entendimento, que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nossos desejos, nossos anseios, tudo agora primeiramente é para Cristo. Mas o povo de Deus ouve. E parece, amados irmãos, que é palavra de homem. Eu estou falando essas palavras aqui, eu estou me vendo primeiramente. Não é palavra do pastor Waltz, não, é a palavra de Deus. Se queremos agradarmos o nosso comandante, o primeiro requisito é esse: da causa do Evangelho. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado do Senhor Jesus Cristo. Mas há um segundo requisito aqui que também eu quero destacar. Temos que ficar livre dos embaraços da nossa vida. Veja só, o versículo 4, a parte A. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Tem outra versão que diz embaraços, né? São palavras sinônimas. Então, amados, nós, como os bons soldados de Cristo, nós temos que nos livrar dos embaraços que nos impedem de desenvolvermos, de lutarmos. Podemos dizer assim, a guerra espiritual pelo qual nós estamos envolvidos. Os chamados para participar da luta espiritual não devem se embaraçar com os cuidados deste mundo. Paulo não está ensinando aqui que o cristão não deva
ter o seu trabalho secular. Não é isso. Paulo está dizendo aqui, né, que nós, não, como os discípulos, não podemos ficar impedidos de militar na obra do Senhor, porque a nossa vida talvez esteja com algum embaraço nela e nós não estamos enxergando. Todo soldado, discípulo de Jesus Cristo, precisa ter a sua vida em ordem. Um soldado, amados, num quartel, quando ele se alista lá, está servindo o exército, ele tem que estar com sua vida em ordem ou em desordem? Tem que estar em ordem, amados. Assim também como nós cristãos. Precisamos pôr a nossa vida em ordem. Para muitos, o foco de suas vidas é ganhar só dinheiro e mais dinheiro. Não é errado você estar trabalhando, como eu já falei. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Você deve trabalhar, mas com a sua vida focada em Deus em primeiro lugar. Você não pode sacrificar o seu tempo com Deus e com a sua família só para estar juntando e mais riquezas aqui nessa terra, que um dia a traça e a ferrugem vai consumir. Deve trabalhar, deve administrar o tempo, sem sacrificar o tempo de Deus. Isso não deixa de ser um embaraço na vida de muitos. Para outros, amados, não importa se para conseguir seus objetivos tenha que agir de forma honesta ou desonesta. O importa eu quero alcançar aquele objetivo, embora de forma ilícita, contrária à que a palavra de Deus ensina. Não é assim, amados. O soldado cristão tem que ter a sua vida em ordem, tem que se organizar. Para o verdadeiro soldado de Cristo, os fins não devem justificar os meios. Tem pessoas que fazem, cristãs hoje, não importa, até mente, agem de forma desonesta. O importante é ele chegar onde ele quer chegar. Não é assim, irmãos. O cristão tem que agir de forma honesta, certa, sábia, orientada dentro dos princípios de Deus. Tem que ter a sua vida em ordem. Sabe por quê, amados? Jamais nós não podemos nos deixar levar pelo lucro fácil, nem por um prazer desonesto e contrário à vontade de Deus. Deus quer que você tenha prazer na sua vida, mas você tem que ter um prazer de forma honesta na sua vida. Administre seu tempo, administre suas finanças. Não sacrifique o tempo de Deus. Seja honesto para com Deus. Dê a Deus o que é de Deus e dê aos homens o que é dos homens. Sabe por quê, amados? Por trás de todas as tentações que somos seduzidos pelo mundo, há um espírito maligno que deseja nos controlar para fazermos a vontade desse espírito maligno que está aí. Pessoas usadas por Satanás e crentes que estão ouvindo a palavra de Deus são seduzidos tão facilmente, caem nas ciladas facilmente. Se é coisa errada, meu irmão, se é coisa desonesta, se é coisa contrária à palavra de Deus, se o Espírito Santo testificar em seu coração que você não deva fazer, não faça, meu irmão. Seja um bom soldado de Cristo,
Obedeça às regras do seu comandante. Tire esses embaraços da sua vida. Tenha prazer de estar junto com os irmãos. Chegue para a igreja. Frequente os trabalhos da igreja. Venha se envolver com o trabalho da igreja. Procure ser amigo dos seus irmãos, das suas irmãs. Faça amizade. Se chegue para os seus irmãos. Cumprimente seus irmãos. Porque precisamos uns dos outros. Já basta tanto inimigos lá fora, e vamos ficar como inimigos aqui dentro da casa de Deus? Devemos ser honestos para com nós mesmos. Se tiver isso acontecendo comigo e com você, meu irmão, e duas perguntas básicas que eu quero fazer para mim e para você que está me ouvindo. Irmãos, eu e você estamos livres, totalmente desimpedidos desses embaraços aí do mundo para servirmos a Deus? Existe alguma coisa na minha e na sua vida que está impedindo de nós servirmos a Deus com alegria, com gratidão, com prazer? O autor aos Hebreus, lá na carta, capítulo 12, versículo 1, parte B, diz: desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Lancemos fora, irmãos. Eu creio que todos que estão me ouvindo aqui, né, já professaram sua fé em Cristo Jesus, já se declararam para Deus, para a igreja, como discípulos de Jesus Cristo. Agora temos que questionarmos diariamente a mim. Eu todo dia, eu, Waldson Figueiredo, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo. Minhas vontades, meus desejos, meus pensamentos, tudo quanto antes eu pensava, foi mudado e hoje eu vejo de outra forma. Eu hoje sou mesmo um bom soldado de Cristo. Eu estou disposto a viver de forma leal, sincera, verdadeira, honesta. Mesmo que isso aí venha causar sofrimento na minha vida, e eu estou disposto a jogar fora os embaraços que me impedem de ser e desenvolver o meu soldo como um bom soldado de Jesus Cristo. Temos que fazer essa avaliação, amados, eu e você. Se tiver algo que esteja embaraçando, ou pecado nos assediando, que Deus já falou a mim ou a você há muito tempo que era para nós jogarmos fora, e ficamos alimentando esse pecadinho lá dentro, essa coisinha pequena, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai crescer dentro de você e vai lhe derrubar, se você não jogar fora. Primeira coisa, se você alimentar esse pecado que tenazmente lhe assedia, e Deus já falou para você jogar fora, que está impedindo de você servir a Deus, como você foi chamado, eu não sei a área que Deus lhe chamou para servir a Ele na igreja, e você hoje não tem mais prazer, você não tem mais alegria, você hoje não tem nem prazer de vir para a casa de Deus, você hoje vem para a igreja por um desencargo de consciência, para dar satisfação ao pastor, para dar satisfação aos presbíteros, aos diáconos, ou até vem muitos oficiais que talvez venham para a igreja para dar satisfação à igreja. Temos que fazer, amados, essa avaliação nas nossas vidas, a começar pelos líderes da igreja.
Você tem prazer mesmo de vir, você como membro da igreja evangélica, congregacional, conservadora das Malvinas, você tem prazer de vir para a igreja mesmo, para servir ao Senhor e não servir aos homens? Veja se tem alguma coisa que está embaraçando você, está impedindo você de desenvolver a área que Deus lhe chamou para você servir na igreja. Assuma o seu posto como um bom soldado de Cristo e sirva Ele com integridade, porque se você foi alistado por Ele mesmo, Ele vai trabalhar na sua vida e Ele vai dar graça a você para que você suporte todas as oposições, o sofrimento que vier, Ele vai lhe consolar, porque Ele está conosco até a fundação, até a volta dEle, até a consumação dos séculos. Ele está com a sua igreja. Então, amados, primeiramente, para agradarmos o nosso comandante, precisamos ter alguns requisitos. Primeiro, temos que estar dispostos a sofrer por causa do Evangelho. Devemos estar nos livrando de todos os embaraços que nos assediam todos os dias. E terceiro e último, eu tenho que ter um objetivo definido na minha vida. Veja o que é que diz a parte B do versículo 4 aí, do texto lá de Timóteo. Porque o seu objetivo é o quê? Satisfazer aquele que o arregimentou. Temos, amados, como bons soldados de Cristo, temos um objetivo definido. Todo soldado, quando sai à batalha, ele sai com um objetivo, ele tem um alvo. Podemos ver, amados, até os colégios ensinam isso, e podemos ver, se você ler qualquer livro, qualquer literatura, acerca do que é um soldado, as funções de um soldado. Todo soldado, ele sai para a batalha e ele tem um objetivo, ele tem um alvo. E o alvo e o objetivo do cristão é satisfazer aquele que o arregimentou. E o que é satisfazer? Agradar ao Senhor. E como bom soldado, para agradarmos ao nosso Senhor, precisamos, em primeiro lugar, sermos submissos às autoridades que Ele constitui sobre as nossas vidas. Amados irmãos, quero trazer aqui para a igreja do Senhor uma coisa que está ficando, podemos dizer assim, natural, que não é para ser natural. É um texto que está lá na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como devem prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso para vocês. Por isso, não seria proveitoso para vocês. Irmãos, todo soldado cristão, ele é submisso a Deus primeiramente. Mas segundo, e às autoridades que Deus colocou sobre ele. Submissão à autoridade, amados, não se limita a estar sujeito a uma pessoa, mas está sujeito à ordem daquele que colocou aquela pessoa como autoridade. É diferente. Submissão à autoridade
não se limita a estar sujeito a uma pessoa, mas é estar sujeito à ordem de Deus, que Deus deu àquela pessoa. No exército de Deus, precisamos ser liderados. Ninguém é autônomo no corpo de Cristo. Sabe por quê? Eu acho interessante hoje, amados. Eu estava até pensando, meditando aqui nessa passagem aqui, nessa parte aqui dessa mensagem. É interessante hoje. Se você for voltar um pouco atrás, 20, 30 anos atrás, os cristãos tinham mais respeito aos pastores, aos oficiais da igreja. Hoje, amados irmãos, eu vou ser sincero. O que nós pastores ouvimos, não dizendo que os pastores anteriormente não ouviam também e nem não suportaram muitas coisas, mas hoje, por amor à causa do Evangelho, se você não for vocacionado, você não fica no pastorado na igreja. Hoje os pastores, amados, muitos membros de igreja não respeitam mais seus pastores. Tem seus pastores apenas ali, sabe como o quê? Como um empregado, que ele está ali porque recebe um salário da igreja, e ele tem que fazer, e se ele não fizer, ele vai ser chamado. Se não tivesse vindo do jeito que nós queremos, vamos tirar. Será que é isso, amados, que Deus coloca pastores na igreja para isso? Nós sabemos que temos muitos impostores, muitos falsos profetas. Mas uma coisa eu digo, irmãos, Deus tem pastores verdadeiros, sinceros, que estão na causa, por amor a Cristo. Aí muitos não querem ser liderados, mas nós sabemos que o reino das trevas tem uma organização. Podemos dizer assim, o reino das trevas, a ordem da desordem. Paulo fala o reino das trevas de principados e potestades. O que quer dizer isso? Existe uma cadeia de comando, até no reino das trevas. Existem líderes e liderados. Aí eu pergunto, amados, se no reino das trevas é assim, por que na igreja cada um quer fazer como quer? Será que Deus é tão desorganizado assim? Eu creio que não, amados. Meu irmão, minha irmã, não pode haver na vida de um soldado de Cristo qualquer raiz de rebelião, seja ela declarada, seja ela oculta, porque a rebelião tem origem em Satanás, e este pecado de rebelião é comparado ao pecado de feitiçaria. E podemos dizer que no meio da igreja do Senhor, nos nossos dias, existem muitos rebeldes, podemos dizer que são puros feiticeiros, são rebeldes à igreja. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, que diz: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar.
visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. E essas palavras foram para Saul. Era um rebelde. Ele foi fazer algo que não competia a ele. A função dele era reinar, buscar ao Senhor, esperar o sacerdote do Senhor para sacrificar, e ele fez isto tomando a frente do sacerdote. Irmãos, sejamos sinceros, tantos na igreja hoje estão querendo fazer algo que não é função dele ou dela dentro da igreja. Eu oro tanto a Deus, amados, que Deus desperte a mente dos irmãos, das irmãs, para que Deus dê iluminação para as suas mentes, para a vocação em que eles foram chamados. Vocação que eu quero dizer aqui, para o bom desenvolvimento do corpo de Cristo. Se cada um, amados, receber esta iluminação do Senhor, o corpo de Cristo vai funcionar uma maravilha. Cada um exercendo sua função. Não podemos agir, amados, independentes. Cada um de nós, Deus concedeu autoridade por Ele delegada a cada um de nós. Na igreja, se eu sou pastor, Deus, eu, pastor Rubens, nos delegou essa função. Não quer dizer que eu não deva ser submisso a qualquer outro irmão, é o contrário, irmãos. Se tem alguma área que não compete a mim nem ao pastor Rubens, eu tenho que ter submisso àquele irmão, àquela irmã que está envolvido naquela área, seja na área da música, na área do ensino ou qualquer outra função. Eu tenho que reconhecer meus limites. Eu estava olhando aqui, e pensando às vezes, temos o nosso irmão Fábio, que sempre está ajustando este som aqui com o sonoplasto, para que o som melhore para nós pastores, para a equipe de música, para cantar melhor os louvores, sair o som melhor. Isso é uma função que Deus deu a ele, meu irmão. Eu tenho que respeitar ele como autoridade nessa área. Porque se eu for fazer, eu não sei. Se eu toco um instrumento, eu tenho que respeitar o irmão que toca um instrumento. Se é um irmão dedicado, uma irmã dedicada, um grupo de louvor, se são dedicados, eu devo respeitá-los, porque Deus concedeu essa graça, essa função a eles. E eu, como pastor, devo reconhecer isso. E tantas outras funções que é dada dentro da igreja, seja na forma administrativa da igreja, todas as funções. Temos que ser humildes, amados, temos que reconhecermos o nosso lugar. E temos que trabalhar amigavelmente uns com os outros, como irmãos em Cristo, como os bons soldados, não desprezando um soldado aqui, outro ali, não. Tem que haver envolvimento. Para nós termos um objetivo definido, precisamos entender isso. Temos que submissos
sermos submissos às autoridades que foram constituídas por Deus sobre a minha e na sua vida. Mas também temos que ter a motivação correta. Essa é a segunda coisa que nós devemos ter como objetivo definido nas nossas vidas. Eu tenho que ser submisso às autoridades que Deus coloca sobre a minha vida e tenho que ter o quê? Também a motivação correta. Na luta espiritual, amados, não podemos nos envolver só por aventura, modismo ou exibicionismo da fé. Eu tenho que ter a minha motivação correta. Eu estou trabalhando na igreja, não é uma aventura que eu estou fazendo para mostrar que eu sou bom nisso ou naquilo. Não. Ou apenas por modismo ou exibicionismo da fé, para demonstrar aquilo que eu sou. Não, meu irmão. A motivação está errada se for assim. Eu tenho que ter uma motivação correta. Eu estou fazendo tudo o que Deus manda eu fazer, porque eu quero agradar aquele que me arregimentou. Creio, amados, que há uma coisa que nós devemos estar lutando diariamente sobre as nossas vidas, a começar de nós pastores, oficiais, todos os membros da igreja, se chama o orgulho espiritual. O orgulho espiritual tem sido a causa da queda de muitos soldados cristãos. A soberba, diz Provérbio, precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. O orgulhoso, amados, cedo ou mais tarde ele vai cair, ele vai ficar em ruínas. Citando Jonathan Edwards, um congregacional, ou Jonathan Edwards, como alguns falam, falando sobre esse assunto, ele disse o seguinte: a primeira e a pior causa de erro que prevalece nos nossos dias e na igreja se chama orgulho espiritual. Essa é a principal porta que o diabo usa para entrar nos corações daqueles que têm zelo pelo avanço da causa de Cristo. Não nos orgulhemos, amados irmãos, se Deus nos conceder graça e a obra do Evangelho esteja avançando. Não é para nós nos orgulharmos, é para glorificarmos a Deus. Porque nós estamos fazendo apenas o que nos foi mandado fazer. Jesus Cristo diz isso lá em Lucas 17. Depois de tiveres feito tudo quanto foi vos ordenado, bata no peito e diga: somos servos inúteis e fizemos apenas o que nos foi proposto. É isso. E nada de orgulho espiritual. Creio que a motivação correta é satisfazer o nosso comandante, buscando dele a nossa aprovação. Buscando dele, não dos homens, viu? Tem muitas pessoas, muitos pastores, muitos presbíteros, muitos diáconos, líderes de igreja, buscando a aprovação dos homens. Mas a Bíblia diz o contrário. Nós devemos estar buscando a aprovação de Deus. Você quer ver isso na Bíblia? Abram aí, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18. O próprio Paulo, 2 Coríntios, (10, 17 e 18). Veja o que é que diz. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 17 ao 18.
Aquele, porém, que se gloria, glorie-se em quê? No Senhor. Porque não é aprovado, preste atenção, quem a si mesmo se louva, e sim a quem o Senhor louva. Por isso, amados, temos que ter cuidado com o orgulho espiritual. Tem muitas pessoas louvando a si mesmo. Eu sou o cara, eu sou isso, eu sou expert. Não é assim que Paulo diz ou nos ensina. Mas sim aquele a quem o Senhor louva. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo, amados, ele sabia. Aqueles a quem o Senhor conhecia cada um, ele conhece cada um, se a motivação que estamos fazendo para o Senhor é correta ou não, se estamos buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus. Veja aí em 2 Timóteo, aí no capítulo 2 mesmo. Ele vai entrar a partir do versículo 14, falando das falsas doutrinas e dos falsos crentes. Mas eu quero ler apenas o versículo 19 do capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Preste atenção no que Paulo vai dizer. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. Olha o selo de Deus qual é? Sabe qual é? Sabe qual é? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, Paulo reforça: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O fundamento de Deus é esse, amados, para mim e para a sua vida. Deus conhece os que lhe pertencem. E esses que pertencem ao Senhor, diz Paulo, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Por isso, amados, você, meu irmão, minha irmã, que somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, soldados do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter o objetivo definido nas nossas vidas. Respeitando as autoridades que Deus coloca sobre a mim e sobre a sua vida. Tendo o quê? A motivação correta para tudo que vamos fazer em prol do Senhor. Da obra do Senhor, melhor dizendo. Tem até uma música que é muito cantada hoje, que diz assim: nós lutamos as batalhas que Cristo já venceu por nós, mas nós estamos inseridos nas batalhas. Até o fim das nossas vidas é para nós batalharmos. Cristo já venceu por nós, mas lutamos as batalhas que Ele venceu por nós. Jesus Cristo disse: se perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Lutamos as batalhas que Cristo venceu por nós. E quero concluir dizendo o seguinte, amados. É uma história aqui que eu creio que alguns já ouviram. Conta-se que, quando estava à beira da morte, Alexandre, o grande imperador romano, convocou os seus generais e relatou seus 3 últimos desejos. Primeiro, que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Segundo, que fosse espalhado no caminho até o túmulo os tesouros conquistados por ele, prata, ouro e pedras preciosas, fosse jogado no chão.
Terceiro, que suas duas mãos fossem deixadas balançando ao ar, fora do caixão, à vista de todos. E um dos generais, admirado com esses desejos incomuns de Alexandre, perguntou: Alexandre, quais as razões para tal desejo que você acabou de pedir? Ele diz: primeiro, quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos tesouros que eu conquistei e que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui vão permanecer. E terceiro, eu quero que minhas mãos fiquem de lado de fora do caixão, balançando ao vento, para que as pessoas possam ver que mãos vazias eu vim e de mãos vazias eu vou voltar. Irmãos, creio, porque eu fiz questão de trazer aqui esse relato histórico aqui de Alexandre o Grande. Creio que entre as várias lições que podemos aprender com essa história, é que enquanto soldados de Cristo, a nossa maior conquista não são os tesouros desta terra, mas sim as vidas que conseguimos conquistar em prol do Evangelho, para o Senhor Jesus Cristo. Este é o verdadeiro tesouro que ajuntamos para a eternidade. Jesus Cristo nos ensinou isso lá em Mateus 6, versículo 20. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não podem roubar. Esse tesouro está garantido lá. Então, amados, esta é a mensagem que eu trouxe para as nossas vidas hoje, para que nós possamos fazer uma avaliação, como eu falei, a partir de mim que estou falando, esse que vos fala, como bons soldados de Jesus Cristo. Estamos dispostos mesmo a sofrer por causa do Evangelho? Estamos dispostos mesmo a ficar livre de todos os embaraços do pecado que nos assedia todos os dias? Nós temos os nossos objetivos na nossa vida agora já definidos para agradar tão somente a Jesus Cristo? Então, amados, que Deus nos ajude e possamos ajudar uns aos outros nessa grande batalha, nesse grande exército em que fomos inseridos e fomos alistados, chamados e arregimentados pelo Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos ajude, que o nosso comandante nos ajude diariamente e que possamos agradá-lo em tudo, em nosso viver, enquanto estivermos aqui. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.